Autoconhecimento, por onde começar? O que significa de fato autoconhecimento? Nesse vídeo eu não vou só te explicar o que significa autoconhecimento, como eu vou te ensinar 7 perguntas que servirão como um checklist para você observar se de fato você já está em um caminho de autoconhecimento. Me chamo Tatiana Pagung, sou psicoterapeuta e professora de meditação e autoconhecimento. Aqui no canal eu falo de espiritualidade na prática, te ajudando a expandir a consciência para uma vida com mais propósito e equilíbrio. Se você acha que já tem conhecimento demais, mas ainda não se conhece o suficiente, esse vídeo é para você. Porque o conhecimento, ele nos liberta da ignorância. Mas o conhecimento que vira autoconhecimento, ele nos liberta da inconsciência. E esse autoconhecimento, quando vira sabedoria, ele nos liberta do sofrimento. Antes de mais nada, eu preciso frisar a diferença entre autoconhecimento e autoajuda. Autoconhecimento é muito mais profundo, tanto que, na minha opinião, deveria ser uma matéria escolar. Eu fico com o coração quentinho quando eu consigo ensinar autoconhecimento para crianças, adolescentes, dar aula em escolas. Nossa, sim, é maravilhoso, porque como uma matéria, por exemplo, de matemática, que você vai aos poucos, né, aprendendo ali a somar, né, tudo que a matemática envolve, o português, né, biologia, ciências, enfim, todas as matérias que você vai aprendendo para poder usar na sua vida depois na fase adulta. O autoconhecimento deveria ser a matéria onde é ensinado o quê? A lidar com as suas emoções. A gente não aprende, né, como lidar com as emoções. Como é que a gente aprende a lidar com as emoções? Observando, né, nossas figuras de autoridade, nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos professores, as pessoas à nossa volta. E a forma como eles lidam com as suas emoções é a forma como a gente vai absorver e aprender a lidar também com as nossas emoções. E esses adultos também não tiveram, muitas vezes, né, um autoconhecimento. Então, né, a gente vai aprendendo de uma forma meio atrapalhada a lidar com o que sente, porque não tem outro jeito, né? Eu preciso sentir, preciso encarar aquela emoção de frente para aos poucos aprender a lidar. Mas se eu tenho professores, se eu tenho ferramentas, não é que esse caminho fique mais fácil, que nunca será fácil lidar com uma emoção, né? Lidar com uma raiva, lidar com medo, né? Aprender de fato quem eu sou, o que eu quero, né? O que eu vim fazer aqui, né? Mas vai ficando muito mais simples, porque você vai, né, como eu falei, com ferramenta, com orientação. Então, quando uma pessoa entra num caminho de autoconhecimento, o que é mais importante dentro desse caminho? Não sair dele. Né? O autoconhecimento é algo que é para a vida inteira. E se você estiver se perguntando, tá bom, mas que ferramentas são essas? Que ferramentas que podem potencializar, né, o meu entendimento sobre o meu autoconhecimento, tornar esse caminho de uma forma mais simples? Bom, eu, Tatiana, né, a ferramenta que eu uso há quase 20 anos, né, que eu pratico, que eu ensino e é que eu observo que é muito mais eficiente, é a meditação. Por quê? Porque na hora que eu pratico a meditação, primeiro que eu vou equilibrar os meus hemisférios cerebrais. Eu vou desacelerar a minha frequência cerebral a ponto de me observar sem crítica, sem achismos, sem julgamentos. Então eu preciso olhar para mim com carinho, com amor, amor próprio, não a paixão própria, né? Tem pessoas que têm paixão própria e não amor próprio, que é aquela que se ama se ela estiver bem, se ela estiver bonita, se ela estiver sarada, mas se ela não estiver bem fisicamente ou financeiramente ou com uma posição de status, ela já não se ama mais, né? Então esse não é um verdadeiro amor próprio. Então eu preciso ter de verdade esse amor por mim, esse acolhimento, essa compreensão. Então quando estamos com nossa mente muito acelerada, né, com a nossa frequência cerebral muito acelerada, a gente fica muito refém, né, desse hemisfério que é muito mais crítico, que julga, que acha, que tem que, e aí a gente acaba se cobrando uma perfeição que não existe. Então a meditação, nesse primeiro momento, ela vai te equilibrar para você se observar a partir desse observador
que não julga, que não critica, que observa para colher informações. E uma outra coisa muito boa da meditação é que ela serve como uma bússola ali, né, para você, opa, peraí, deixa eu observar aqui quais são os sinais que o meu corpo está me dizendo, né? Deixa eu observar por que dói aqui, por que incomoda ali, deixa eu observar como anda a minha vibração, deixa eu observar aqui as minhas emoções, como é que eu posso lidar melhor com as minhas emoções, né? E aos poucos a gente vai o quê? Ganhando inteligência emocional, né? E um parênteses aqui, isso será um outro vídeo que eu gravarei, né, para você. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, que vem muito mais vídeo aí bacana para você. Então, seguindo, né? Eu com a meditação, eu consigo me observar de uma forma muito mais profunda, observar o meu corpo, a minha vibração, as minhas emoções, observar a minha mente, não me tornar refém dos meus pensamentos e mergulhar o quê? Na minha intuição. Escutar de fato, né, o que a minha intuição está me dizendo, o que o meu verdadeiro eu está dizendo para mim. Então, esse é o autoconhecimento verdadeiro, porque eu preciso responder pelo menos 7 perguntas. Será que você é capaz de responder as 7 perguntas que eu vou fazer a seguir? A primeira pergunta: quem sou eu? E aí, você já se fez essa pergunta? Você saberia responder? Porque se a gente não sabe quem a gente é, qualquer lugar que me colocar serve, não é assim? Mas nem todo lugar que a gente se encaixa serve para a gente. Então é muito importante saber quem sou eu em essência, o que a minha alminha veio aqui nesse planeta expressar, realizar, materializar. Então preciso saber quem sou eu em essência e não tem outro caminho que não seja através do autoconhecimento para responder essa pergunta. Outra pergunta que é praticamente colada à primeira é: o que eu vim fazer aqui? Esse é um planeta escola e hospital. Então eu vim aqui aprender muita coisa, né? E me curar de muita coisa. Mas em uma escola não tem só aluno, também tem professor. Ou seja, eu vim aprender, mas também vim ensinar muita coisa, porque a vida é feita o quê? De troca, né? Aprendemos através dos relacionamentos. Então, se você veio aprender, você também veio ensinar. Então, o que eu vim fazer aqui? Né? Eu preciso entender, porque o que eu vim fazer, se eu não fizer, o mundo ficará sem, porque somos seres únicos e diferentes. A terceira pergunta é: o que me motiva de verdade? O que faz o meu coração bater palminhas? Né? O que eu fico ali fazendo que eu poderia fazer por horas sem sentir a hora passar? Aonde mora, né, essa sua motivação, esse motivo para a ação, onde você consegue ficar concentrado no tempo presente, sem ficar oscilando entre passado e futuro, preocupado. O que é que te motiva? Isso é muito importante. Por quê? Para que a gente possa, de fato, manifestar a nossa essência, e só manifestando a nossa essência é que seremos pessoas o quê? Felizes. Agora, essas 4 últimas perguntas são perguntas muito mais profundas para que as 3 primeiras possam ser respondidas, né, com profundidade. Então, a 4ª pergunta é: quais são as minhas dificuldades? Então, você precisa identificar. Por exemplo, eu tenho dificuldade, não sei, em lidar com medo. Eu tenho uma dificuldade em lidar com a raiva, eu tenho uma dificuldade em me expressar em público, eu tenho uma dificuldade em me relacionar. Então, você precisa aprender, né, quais são as suas dificuldades e aprender a lidar com elas. Aprender a trabalhar essas dificuldades, porque se você não trabalha essas dificuldades, elas te impedirão de manifestar a sua essência, de você manifestar quem você é e de você ser feliz. Né? De você poder viver uma vida com propósito, com equilíbrio, com harmonia, com alegria. Então é muito importante esse caminho de autoconhecimento para aprender a lidar com essas dificuldades. Outra pergunta é: quais são os meus potenciais? Assim como as dificuldades, né? Ou seja, nós
não chegamos aqui nesse planeta como uma folha de papel em branco. Somos esponjas, absorvemos tudo ali desde pequenininhos, como eu falei no início do vídeo. Mas a gente já chega aqui nesse planetinha, né, com as nossas dificuldades a serem trabalhadas, mas também com os nossos potenciais a serem expressados. Então, peraí, eu tenho potencial para quê? Eu tenho potencial para isso, para aquilo, para aquilo. Então, eu preciso olhar para dentro, me conhecer e saber do que eu posso, né? Do que eu sou capaz. Porque a próxima pergunta é: quais são as minhas habilidades? Que potenciais esses que eu consigo ou que eu já consegui transformar em habilidades, né? Eu tenho um potencial e uma habilidade para cozinhar, né? Então eu faço isso de uma forma muito simples, muito fluida e eu não vejo a hora passar quando eu estou cozinhando, né? Mas eu tenho uma dificuldade que é uma crença de que se eu trabalhar com isso, isso não vai dar dinheiro. Opa! Então você percebe a importância do autoconhecimento, né? Eu tenho potencial para isso, eu tenho habilidade, mas eu tenho uma crença que me impede de manifestar isso. Então eu preciso trabalhar, né, essa dificuldade a nível mental, a nível emocional, para poder expressar meus potenciais e as minhas, né, habilidades. E a última pergunta, fechando aí com chave de ouro, que não é, parece fácil, mas não é, porque a gente tem uma tendência muito mais fácil de se criticar, que seria: quais são as minhas qualidades? Então eu preciso reconhecer as minhas qualidades para colocar isso em tudo que eu fizer, para colocar isso na vida. Eu sou uma pessoa carinhosa, então eu posso manifestar esse carinho de várias formas. Eu posso fazer um bolo para minha família no final de semana e sentar todo mundo ali para conversar, tomar um cafezinho, um chazinho, um refrigerante, o que seja, né, acompanhando aquele bolo, né? As pessoas vão sentir esse carinho. Nossa, ela fez isso pra gente, olha que bacana, né? E a vida é feita disso, né? De troca, de relações, de afeto. É de fato viver uma vida com sentido, né? E com afeto. Então, quando eu respondo essas 7 perguntas de verdade, né? A resposta que vem além da mente, além da crítica, além do julgamento, e me mantenho nesse caminho, me observando, né? Me percebendo, para cada vez mais trabalhar o que precisa ser trabalhado, expressar o que precisa ser expressado, de fato, eu estou fazendo um caminho de autoconhecimento. Então, guarde essas perguntas, elas são o seu checklist do progresso, de um caminho para a vida inteira. E eu quero saber de você, comenta aqui, qual dessas 7 perguntas mais te desafia hoje? Qual que você tem mais dificuldade? Qual que você já está conseguindo, né, trabalhar aí no seu dia a dia? Me conta aqui. Então aproveita para ler cada uma dessas perguntas, parar, fechar os olhos, respirar e sentir dentro do seu coração cada uma delas. E se você ainda não conseguir respondê-las, então muito provavelmente está na hora de buscar ajuda, né, com alguém que possa te guiar nesse caminho de autoconhecimento, um bom terapeuta, um bom professor, né, de autoconhecimento, até mesmo de meditação, ok? Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.